paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, é com muito prazer que nós estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical e é sempre bom ter você conosco. Nós estamos na lição número 8 deste trimestre, que tem o título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição número 8, meus irmãos, que nós vamos estar nessa oportunidade estudando, vai vir de encontro ao seu coração. Antes disso, eu quero orar pela sua vida, pelo seu coração, quero orar por você, aí onde você estiver agora, feche seus olhos, vamos orar, porque Deus tem uma bênção para você nesta escola dominical. Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, porque chegamos até aqui nesta lição de número 8 deste trimestre. Pai querido, que a tua bênção, Senhor, seja sobre este lar, esta família, que ora, Senhor, está conosco participando desta escola bíblica. Ajuda, Senhor, o teu servo, a tua serva, dá-lhes o esclarecimento, Senhor, dá-lhes a tua bênção, e, ó Deus querido, que o teu nome, mais uma vez, seja glorificado. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Não deixe de deixar aqui o seu comentário sobre as lições bíblicas que você está estudando conosco. Também, se não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, já deixa ali o seu like, um joinha, vai ser de grande valia. Agora nós vamos adorar o nome do Senhor com um dos hinos que foi sugerido pelos nossos comentaristas, o hino 277, com os nossos irmãos que estão nos ajudando nessa escola dominical. Por favor, nossos irmãos adorando o nome do Senhor. A paz do Senhor, vamos estar louvando o hino de número 277. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz. Toda mancha lava de teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens meu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz. Do pecado foste sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Terás roupa branca quando vier Jesus, Foste limpo na fonte do amor. estás pronto para seguir ao céu, Deus, pelo sangue purificador. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fica aos olhos na cruz do Senhor. Pela fonte sai que te enche de prazer, e de força de vida e vigor. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Nossa vitória é no sangue de Jesus, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor, que nos tem edificado para a sua glória. E o tema desta lição, a lição número 8, tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nosso textuário, meus irmãos, está em Efésios, no capítulo 2, versículo 20. Eu convido vocês para, juntamente conosco, estar fazendo esta leitura do tema da lição, textuário e a verdade prática. Já podem destacando aí na sua Bíblia, aqueles que estão sem a revista, Efésios no capítulo 2, versículo 20 ao 24, e Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Esse será o nosso texto bíblico em classe. Vamos juntos então, tema da lição, textuário e verdade prática? Diz assim o tema da lição número 8, edificados sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Textuário, edificados sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Verdade prática, pastor Douglas Batista, que é o nosso comentarista do trimestre, ele diz o seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Para o nosso texto bíblico em classe, eu quero convidar o nosso professor desta escola, pastor Eliabe, que vai estar juntamente conosco, fazendo esta leitura de Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22, e também Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Vamos juntos com o nosso pastor fazer esta leitura. Versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus, meus irmãos, por este texto bíblico para as nossas vidas. Nós vamos também, nessa oportunidade, como fazemos, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas e os nossos dízimos. Eu já quero convidar o nosso professor, que aqui está, o pastor Eliabe, dirigente lá na bonita congregação do Alto Independência, para estar fazendo esta oração por você, querido irmão, ofertante na casa de Deus. Aqui também à minha esquerda está o número das contas da nossa igreja, na qual você poderá fazer ali a sua transferência bancária, o seu depósito. Se não, você pode estar contactando com o seu dirigente e passando assim a sua oferta para ele, ou aqui mesmo no templo sede, passando por aqui, você pode estar fazendo a sua oferta, mas nós vamos orar pela sua vida, pelo seu coração, para que tudo te vá bem, pois eu tenho certeza que o Senhor é poderoso para mover em seu favor neste momento. Este é um momento de louvor e adoração. Então, enquanto nós estivermos ofertando, adorando a Deus, nós também estaremos adorando com os nossos irmãos. Pastor Eliabe. Soberano Deus, maravilhoso e bondoso Pai,
É com alegria, Senhor, que estamos em Tua presença, nesse momento especial desta escola dominical, para podermos ofertar, Senhor, com os nossos dízimos e as nossas santas ofertas para o Teu santo trabalho. Queremos Te clamar, Senhor, derrama sobre a vida e sobre a casa dos nossos irmãos, que com fidelidade e amor e liberalidade, Senhor, estão fazendo este trabalho. Neste momento, Pai, que o Senhor encha de bênçãos e de glórias e que o Teu nome seja glorificado em tudo. Para a honra e glória do Teu nome, nós te oramos e te agradecendo fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, declarando que Ele é grande. Glória a Deus. Grande, confiamos em Teu infinito amor. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer. Agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. A paz do Senhor, queridos e amados professores do Departamento da Escola Bíblica Dominical. Eu quero nesse momento dirigir a palavra aos amados irmãos com a responsabilidade da superintendência da Escola Bíblica Dominical, alinhado com os nossos pares, o nosso pastor Joel Belon, nosso pastor Leandro Silva, a minha esposa, irmã Sumaia, e também em comum acordo com o pastor da igreja, pastor Timóteo Ramos de Oliveira, nosso copastor, pastor Rogério de Oliveira, para que juntos, queridos, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela sua vida, porque antes de você ser um professor, eu tenho a certeza que você foi separado pelo Senhor. Deus te separou e te confiou esta tão grande responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. E eu faço neste momento minha as palavras do apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, o versículo de número 6 diz assim: por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. O apóstolo Paulo estava trazendo à memória a Timóteo do chamado de Deus na vida dele, para que ele estivesse firme na fé e fazendo a obra do Senhor. Amados, nós temos orado a Deus pela madrugada, buscando ao Senhor, tendo em vista o alongamento desta crise, que ela tem se instalado em vários setores da nossa sociedade. Temos visto a crise de ordem política, institucional, familiar, social e profissional. E o alongar desta crise nos traz muita preocupação. Eu quero já de antemão agradecer a Deus pelo teu chamado, pela sua vida. Dizer aos irmãos que antes de nós sermos professores, o Senhor, Ele separou aqueles que estariam diante de nós como alunos.
E por conta disso, nós devemos lembrar que nossos alunos também são, antes de mais nada, ovelhas do pasto do Senhor. Essas ovelhas, elas têm um dono. E nós temos, amados, como igreja, uma responsabilidade muito grande. Eu quero aqui já destacar o trabalho que já vem sendo feito pela nossa igreja, não só aqui na nossa sede, através da irmã Delma, como professora da classe das nossas irmãs, ela criou, e é este o nosso objetivo, é esta palavra que eu quero trazer a você, professor, a seguir o exemplo da nossa irmã Delma, da nossa irmã Solange e demais irmãos de várias congregações, que têm, nesse momento de crise, criado um grupo de WhatsApp, usado essa ferramenta tão especial, tão importante nesse momento, essa rede da internet, as redes sociais, para poder criar grupos de WhatsApp da sua determinada classe, para que você possa estar interagindo, assistindo, amparando aos seus alunos, para que eles não venham se dispersar, não venham a se afrouxar na fé, mas venham se fortalecer a cada dia, através de mensagens resumidas, pequenas, consoante com a nossa lição, porque todos os domingos aqui pela manhã estamos com o professor ministrando a palavra de Deus, a lição aos nossos corações. Então nós temos na nossa revista os versículos para cada dia da semana, e você vai poder ler, e vai no seu grupo fazer uma breve meditação de no máximo uns 3 minutos, para não conflitar com os nossos queridos e amados dirigentes de congregações, que têm elaborado um trabalho com muito afinco e muita dedicação. Então nós não queremos aqui sobrepor nada, mas queremos chamar a responsabilidade de cada professor com as ovelhas do Senhor, para que nós possamos estar demonstrando, através desta atitude, o carinho, o zelo, o amor de você, professor, que é um obreiro da casa do Senhor também, para com os seus alunos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, no nosso trabalho de professor de escola dominical, nós temos também na carta do apóstolo Paulo aos Timóteo, no capítulo de número 1, no capítulo 5, nos diz que nós temos uma dupla honra, ou seja, quanto mais é dado, mais nos será cobrado. Então nós precisamos, querido, assistir diante desta crise os nossos alunos, ajudar ao nosso pastor, aos dirigentes de congregação, para corroborarmos com ele como professores que somos, não invadindo o espaço daqueles que têm uma responsabilidade muito maior do que nós, mas podemos corroborar para que o nome do Senhor seja glorificado. Então eu venho pedir a você, meu querido professor, minha querida professora, não deixe a sua classe perdida, sem uma palavra, sem uma esperança, sem uma certeza na fé, e você tem todas as ferramentas hoje nas suas mãos, na palma de sua mão. Não deixe escapar esta oportunidade. Eu quero neste momento convidar o nosso pastor Rogério para vir nos elevar a Deus em oração por este propósito, para que possamos ver todo o campo, onde estiver um professor da escola bíblica dominical, esteja ali também um instrumento nas mãos do Senhor, um profeta de Deus, para consolar, confortar e exortar os alunos pela palavra de Deus a se animarem na fé. Amém? Ele estará orando nesta hora e também já orando pelo nosso professor, pastor Eliabe, que estará nos ministrando o estudo desta noite. Amém? Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos, prazer estar aqui nessa manhã de domingo, para trazermos a nossa participação nesta aula que já será ministrada pelo pastor Eliabe.
Mas antes, então, da oração, só ratificar tudo quanto o pastor Cândido acaba de dizer, em nome da Escola Dominical, e nós, com o Departamento de Educação Cristã da Igreja, reiteramos, estamos aqui para somar, e todos juntos corroborarmos com a liderança da igreja, com o pastor da igreja, nesse momento delicado que estamos vivendo, momento de tantas coisas novas, e a igreja tem que se adaptar. Mas se cada um, como foi aqui proposto, fizer a sua parte, fizer um pouquinho, vamos chegar lá, porque o Senhor é convosco. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, damos-te graças por cada professor e cada professora da Escola Bíblica Dominical, todos aqueles que têm se esforçado, Senhor, desde o nosso departamento infantil, passando por pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, irmãos, irmãs, os obreiros, o discipulado, Senhor, todas as classes em cada congregação. Te agradecemos por esses que têm se disponibilizado. E agora, nesta pandemia que estamos vivendo, Senhor, utiliza-te ainda mais os teus filhos para dar o suporte e que todos continuem firmes, sendo bem alimentados pela tua palavra, que também é ministrada na escola dominical. Que esta ferramenta, então, seja de bênçãos, teus filhos sejam abastecidos, supridos e juntos, no nome do Senhor Jesus, vençamos. Abençoa agora o teu filho, o pastor Eliabe, que vai ministrar a lição. Fala ao coração de todos que estarão assistindo e ouvindo, e que o teu nome seja glorificado e cresçamos juntos na tua graça e no teu conhecimento. Receba a nossa oração e desde já a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Pastor Eliabe. Meus amados irmãos, quero vos saudar com a gloriosa paz do Senhor, refutar a nossa alegria e o privilégio de estar servindo a minha igreja, servindo ao departamento da Escola Dominical, da nossa igreja. Desde já agradecer ao nosso líder, pastor Cândido, que nos fez o convite, e como servos devemos estar sempre disponíveis para a obra do Senhor. Os meus sinceros agradecimentos ao pastor Leandro, esse servo do Senhor, amigo, que várias vezes esteve lá conosco na congregação do Independência. Gostaria de agradecê-lo também. Ao pastor Joel Belão, esse homem de Deus, meu professor, um exemplo para nós. E refutar, irmãos, novamente que é um privilégio servir ao Senhor, é um privilégio estudarmos a palavra de Deus, como fazemos nas nossas congregações, aqui na Matriz, todo domingo, estarmos abrindo nossos corações para que a palavra de Deus venha nos lavar, venha de entrar dentro dos nossos corações. Gostaria de saber se os irmãos estão bem, dentro dos seus lares, guardados e escondidos em Deus, protegidos pelas mãos do Eterno. O Senhor vos abençoe, meus amados, que o Senhor vos guarde. Como nos antecedeu o pastor Luiz Rogério, é tempo de dificuldades, mas isso vai passar. O Senhor não perde o controle de nada. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Estamos com essa incumbência, amados, de estarmos meditando sobre essa lição 8, que tem, como já foi lido pelo pastor Leandro, que tem por tema edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lição 8, onde o texto áureo vai se encontrar em Efésios capítulo 2, versículo 20, e vai nos dizer, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Glória a Jesus, Ele é a nossa rocha, amados. Não irei, irmãos, não esperem nada de outro mundo, porque 100% me baseei na lição. Os amantes da palavra de Deus, você que está dentro do seu lar, já amantes da palavra de Deus, amantes da escola dominical, com certeza já vai estar com o seu roteiro em suas mãos, e eu quero trabalhar convosco em cima desse roteiro, e 100%
tirado, inspirado da revista da Escola Dominical. Então, proposto esse tema para nós nesta manhã, eu coloquei uma introdução que está aí já, nesse roteiro que provavelmente já esteja na sua mão, como amante da palavra de Deus, já deve estar na sua mão. Coloquei como introdução, hoje estudaremos sobre o edifício chamado igreja, o edifício chamado igreja, onde a pedra principal, a pedra de esquina, é Jesus, ele é a pedra principal. Pois com ele e por ele, Romanos capítulo 11, versículo 36, fomos reconciliados e feitos participantes desta obra. Já convido ao irmão a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 11, versículos 16 e 17, que vai nos dizer a palavra de Deus. Aleluia. Romanos capítulo 11, versículo 16 e 17, nos diz o texto: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles, e feito participantes da raiz e da selva da oliveira. Oh, glória! Nós que éramos, dentro da introdução ainda, amados, nós que éramos zambujeiros, um tipo de oliva que não tem muito valor, mas fomos enxertados na oliveira verdadeira. Não tínhamos valor, mas enxertados na oliveira verdadeira, nós passamos a ter o devido valor. Oh, glória a Jesus! Estávamos perdidos, mas fomos enxertados na oliveira. E agora, participantes desta obra. Assim, agora participantes deste edifício, estamos no propósito divino e elaborado antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Estejamos firmes e constantes nesta obra. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Vale a pena também lermos mais este versículo. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo e o versículo 58, que nos diz a Sagrada Escritura, tão conhecido da Igreja dos Irmãos. Portanto, Deus fala contigo nesta manhã, irmãos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, meu irmão professor, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Seja firme, seja constante. Que possamos ser como Josué, corajoso, aleluia, animoso, e não venhamos a desfalecer. Independente desse momento que a sociedade do mundo, o planeta, está vivendo esse momento de pandemia, independente, meu irmão, dentro do seu lar, produza na obra do Senhor, seja firme, seja constante, não seja abalado por causa da pandemia. Talvez, meu irmão, o desemprego bateu na tua porta, oh glória, aquele que tem a chave, aquele que abre e ninguém fecha, e quando ele fecha ninguém abre, ele ainda detém todo o poder, ele ainda está no controle de todas as coisas. Portanto, queridos, sejamos firmes e constantes nesta obra que fomos e estamos agora sendo participantes. Amém, amados? Na lição, irmãos, o nosso pastor Douglas, ele dividiu em 3 pontos, e eu quero ficar 100% na lição. Primeiro ponto, ele colocou um edifício espiritual. Interessante que o santuário, letra A, o santuário judeu. Interessante que para os judeus, amados, o templo de Jerusalém era a própria demonstração de povo exclusivo de Deus. Era o lugar, o único lugar exclusivo de adoração. Eles pregavam e diziam que era o lugar exclusivo de adoração. Vejamos o exemplo que está contido no nosso roteiro
para nossa apreciação, João, capítulo 4, versículos 19 e 20, vai nos dizer, João, capítulo 4, versículos 19 e 20, vai nos dizer: disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Veja que lá eles já tinham esses questionamentos. Não, o único lugar para adorar, para se buscar, o edifício que está preparado e é o único lugar para se adorar o Senhor está em Jerusalém. Vale a pena ainda lermos dentro desse capítulo, que os irmãos estão com a sua Bíblia aberta, versículos 23 e 24. Jesus respondendo a ela vai dizer: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você, meu irmão, dentro da sua casa, você pode adorar o Senhor dentro do seu lar. E interessante, queridos, que como está contido lá no livro de Efésios, capítulo 2, dentro do tema da nossa revista de hoje, havia inimizade entre elas, havia inimizade entre os povos, porque os judeus se achavam como um povo exclusivo e todos os outros exclusos, estavam distantes, havia essa inimizade. Mas nos diz o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 14 e 15, porque Ele, aleluia, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. De dois povos, gentios, judeus, aquele que tinha o único poder de o fazer desta forma, ele veio unificar, ele veio juntar os dois povos. Você dentro da sua casa pode dizer amém, amados? Glória a Jesus. E aí segue o roteiro. Jesus vem e reconcilia, ele junta, ele une os povos e cria uma nova estrutura, agora sim, uma nova estrutura chamada igreja. Dentro desse texto, sua Bíblia aberta, Efésios 2, 18 e 19, vai dizer: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ele unifica, ele junta, ele faz um único povo. Não existe várias bandeiras, agora existe uma bandeira. Jesus veio, aleluia, criar, ele veio, aleluia, criar uma nova estrutura chamada igreja. Aleluia. Ponto B do nosso estudo, o santuário cristão, onde o pastor Douglas nos traz esse ponto, santuário cristão. As novas criaturas em Cristo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, né? Nova criatura somos, agora são templos do Espírito Santo. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, só a parte A. Agora somos templos do Espírito Santo. Portanto, não precisamos de parede para sermos a igreja ou templo. Nós não precisamos das paredes, amados, para sermos o templo. Nós não precisamos das paredes para sermos a igreja. Agora, reconciliado em Cristo, feitos nova criatura, nós somos o templo do Espírito Santo. Oh, glória! Se eu fosse você, daria um glória aí dentro da sua casa, agora, hoje de manhã. Sabe por quê, irmãos? Porque não precisamos de portas abertas da igreja, porque aonde eu estou, eu sou a igreja. Oh, glória, eu sou o templo, a habitação do Espírito Santo.
Sim, a igreja é importante para demonstrarmos a nossa comunhão, estarmos em união, estarmos em unidade, o que nós trataremos daqui a pouco, estarmos em unidade. Mas aonde eu estou, eu sou a igreja. Você tem a presença do Eterno dentro da sua casa. Talvez minha irmã esteja só ouvindo o áudio, fazendo os seus afazeres na cozinha, mas você pode sentir a glória e a presença do Eterno aí dentro do seu lar, porque você é templo do Espírito Santo. Não precisa mais de parede. Era só em Jerusalém. Não. Jesus veio fazer de nós templos de verdadeiros adoradores. Aleluia. E segue o roteiro. Aonde estivermos, seremos a igreja, o templo do Senhor. Interessante que o sábio Salomão fez menção, está na revista, fez menção que o templo de Jerusalém não poderia conter a sua presença. 1 dos Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas agora, glória a Deus, agora o povo de Deus, 1 de Pedro, nós vamos ler, morada e habitação do Espírito Santo. Vamos lá, 1 de Pedro, aleluia, glória a Jesus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e versículo 10, 9 e 10. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós não éramos participantes, não tínhamos uma bandeira, Jesus, aleluia, mas agora alcançados pela graça, alcançados pela redenção da cruz, alcançados por este amor, edificados agora na pedra principal, na rocha. Hoje nós somos povo de Deus, aleluia, aonde tem uma pátria, meu irmão, aonde tem um céu nos aguardando, uma coroa de glória te aguardando. Talvez neste mundo aqui você não tem experimentado tantas dádivas, tantas virtudes, tantas coisas boas desta terra, mas nos aguarda, aleluia, um futuro de glória para aqueles que permanecerem sendo templos do Espírito Santo, um templo santo. Você pode dizer amém, meu irmão? Aleluia. Então, irmãos, glória a Jesus. Agora somos o povo de Deus. Agora somos morada e habitação do Espírito Santo, onde está contido em 1 Coríntios, e também leremos nesta manhã, leremos 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Glória! Nós somos agora o tabernáculo, nós somos o templo e a morada, glória, a morada do Eterno. Aleluia! O santuário cristão. Ponto C, irmãos, Cristo, a pedra principal. E nos diz o pastor que nos permitiu estar estudando essa lição, ele vai explicar que Cristo, a pedra principal, Ele, nosso Salvador, é a pedra, a rocha principal que foi rejeitada. Salmos 118, versículo 22. Salmos 118, versículo 22. Salmos 118, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Jesus, então, é a pedra de esquina que foi rejeitada,
Assim como em Atos, capítulo 4, versículo 11, que os irmãos também podem ler. Mas seguindo o roteiro, mas aos que não rejeitaram, foram feitos participantes. Essa vale, meu irmão. Abrimos nossas Bíblias e lermos esse texto. João, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. João, capítulo 1, versículos 11 e versículos 12, que vai nos dizer: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Versículo 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, aos que creem no seu nome. Glória a Deus. Eles rejeitaram, eles não quiseram ser participantes, mas você levantou a sua mão, meu irmão, aleluia, e agora Cristo, a pedra de esquina, aleluia, você fez-se participante dessa obra, glória a Deus. Finalizando o primeiro tópico, vai dizer o texto que colocamos: é por isso, precisamos estar edificados, fortalecidos sobre esta pedra, sobre esta rocha. Aleluia, um prédio ou uma construção não pode ser feita em qualquer tipo de terreno. Ela precisa ter um terreno sólido para que possa ser feitos andares ou uma casa. Precisa de ter sapatas firmes, precisa estar na rocha, oh glória. E assim firmados na rocha, meu irmão, como diz o texto que está na revista, na nossa lição, Mateus 7 e 24, nós precisamos estar arraigados, firmados nesta pedra, nesta rocha que é Cristo, e firmados nele. Vem vendaval, mas a casa não cede. Vem ventania, mas a casa não é derrubada. Vem tormentas, mas a casa está firmada. Oh glória! O que mais, como pastor, meus amados, o que mais escutamos dia de hoje é muitos dizendo: pastor, estou desanimado, pastor, estou triste, pastor. O que mais escutamos é de desânimo. Meu irmão, quem está firmado na rocha, pode vir vendaval, pode vir tempestade, mas aquele que está dentro do teu barco não faz o barco naufragar, porque estamos firmados na rocha. Você está firmado na rocha, meu irmão? Está vendo dias difíceis, meu irmão, mas o teu Deus, ele nunca perde o controle. O vento pode ser contrário, mas Deus não perde o controle de nada. Ele está sustentando a tua casa. Oh glória! Em meio à pandemia, Ele está sustentando a tua casa. Em meio às adversidades, o pão não vai faltar, meu irmão. Sou profeta de Deus para a tua vida nesta manhã. O pão não vai faltar na tua casa. Porque a resposta de Abraão para Isaque foi: meu filho, Deus proverá. Te digo, meu irmão, Deus proverá na tua casa, Deus proverá na tua família, Deus proverá. A porta fechou, Deus proverá. Fica tranquilo, se arraiga na rocha, aleluia. São desafios que precisamos vencer para crescer, e precisamos crescer. Você pode dizer amém, meu irmão? Glória a Jesus. Ponto 2, irmãos, seguindo nossa lição. Ponto 2, vai nos dizer, aleluia, na revista, que o nosso pastor colocou o fundamento, apóstolos e profetas. Letra A, eu peguei o conceito que está na revista e quero refutar com os amados. O conceito de apóstolo, o termo apóstolo significa enviado ou mensageiro. E a missão é pregar que Cristo é o Salvador do mundo. João 14, versículo 6. E 1 de João 4, versículo 14. Os apóstolos foram testemunhas oculares dos milagres, da morte e ressurreição de Jesus. Mas, diz o versículo, o livro de João, capítulo 20 e versículo 29, que nós vamos ler: mas os que creram e não viram são bem-aventurados. Abra sua Bíblia, meu irmão. João, capítulo 20.
João capítulo 20, e versículo 29, vai nos dizer, Jesus respondendo a Tomé, disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Você não viu, mas você crê. Você não viu as operações e milagres. Talvez veja na sua casa o Senhor, mas não fisicamente. Mas você crê. Você é um bem-aventurado, baseado na palavra. Aleluia. O conceito de apóstolo é pregar, é enviar, é ser mensageiro. E a missão da igreja, meus irmãos, é pregar a mensagem da palavra. A missão da igreja não é estarmos, irmãos, simplesmente em festividades, em festas. Não, a missão nossa, meus irmãos, é pregar o evangelho, é pregar em tempo e fora de tempo, é pregar abrindo os nossos lábios e com os nossos lábios fechados, pregar com o nosso testemunho. A missão da igreja é pregar que o Senhor transforma. Oh, glória! E eu fico imaginando, talvez você aí na sua casa, nesta manhã, meu irmão, você imaginando e dizendo, eu era dessa forma, mas quando aceitei a Cristo, fui enxertado na oliveira verdadeira, eu passei a ser um novo homem. Oh, glória! A palavra se cumpre na tua vida, meu irmão, foste feito uma nova criatura. Aleluia! Precisamos levar a mensagem de um Cristo que transforma. Estamos trabalhando, a igreja está trabalhando, mas precisamos fazer mais. Não podemos estar na rua, não podemos estar mais nas praças, nos evangelismos em massa, mas você dentro do seu lar, com o seu aparelho, você pode mandar uma mensagem, um versículo bíblico para aquela família, para aquele teu ente de família que está desviado ou está longe dos caminhos do Senhor. Seja um profeta, seja um evangelista, esteja propagando a palavra do Senhor, porque assim como Ele fez na tua alma, assim como Ele fez da minha vida, aleluia, Ele há de fazer na tua família. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Ponto B, irmãos. A doutrina dos apóstolos. Vai nos dizer a doutrina dos apóstolos. O fundamento da igreja não tem para onde correr. O fundamento da igreja é a Escritura, é a palavra, é o verbo que se fez carne. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler? 2 Timóteo, capítulo 3. Estou pulando alguns versículos, mas, amados, você que é amante da palavra de Deus, esteja estudando dentro do seu lar, dentro da sua casa, os versículos propostos pelo pastor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E o 17 também. Nos diz a Sagrada Escritura: toda Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra de Deus, irmãos, é o chão sólido, é o fundamento da igreja, é a Escritura, é a palavra. Como nós acabamos de ler, é ela que nos dá firmeza para andar. Nunca vi um homem andar numa areia movediça com segurança. Eu nunca vi um homem andar em terrenos que não são sólidos. Nós temos segurança quando andamos em terreno sólido. E a palavra de Deus, ela é o fundamento da igreja. E diz aí o nosso roteiro: a qual os apóstolos receberam de Cristo. Romanos, capítulo 6, versículo 17. E 1 Coríntios, capítulo 11. Interessante, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Um texto que todo mês, aleluia, participando da Santa Ceia, lemos esse versículo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, só a primeira parte, a parte A. Vai dizer assim: porque, o apóstolo Paulo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Opa, pera lá,
Eu recebi primeiro do Senhor para depois ensinar. Ele recebe primeiro, ele vai buscar primeiro. E quando buscamos, como os professores da escola dominical, quando buscamos e o Senhor nos dá, nós temos o que oferecer. Precisamos buscar em Cristo. Os apóstolos receberam as orientações de Cristo. Paulo acaba de confirmar que recebeu do Senhor o que também vos ensinei. O que ele ensinava, ele tinha recebido do Senhor. Então, o fundamento da igreja é a palavra e precisamos receber ela de Cristo, amados. Segue o roteiro. O fundamento não pode ser violado e nem mexido. A sapata que dá segurança. O fundamento não pode ser mexido, não pode ser alterado, ele não pode ser mexido, meus amados, ele não pode ser violado, ele precisa ser mantido, porque ele é o fundamento onde temos segurança. Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6. Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6. Glória a Jesus. Se estivesse na congregação, eu iria dizer, irmão, quem achou pode ler. Mas você vai ler junto comigo. Provérbios, capítulo 30, versículo 5 e versículo 6. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Aleluia. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. A palavra de Deus por si só, ela é pura. A palavra de Deus, ela faz o seu efeito. Por isso que os apóstolos foram bem-sucedidos, porque usavam a palavra, o verbo encarnado, a palavra. Também Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19, uma correção, uma orientação e uma repreensão. Diz-nos o texto: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. 19. E se alguém tirar, você não pode acrescentar e nem tirar, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. O livro é santo, o livro é sagrado, essa palavra, esse fundamento não pode ser mexido, ele não pode ser violado, ele é puro. E quem garante é a própria palavra, e ela é viva, ela é eficaz, amados. Glória a Deus. Seguindo, e é fiel e infalível. Lucas, capítulo 21, versículo 33. Lucas, capítulo 21, versículo 33. Vamos ler? Ela é fiel, essa palavra é fiel. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Essa palavra é fiel, ela não passa. Quando Deus promete algo, meu irmão, pode passar os tempos, mas ela não cai em esquecimento, ela se cumpre. Talvez você na sua casa tenha testemunho, oh glória, Deus realmente cumpre e é fiel para com a sua palavra. Oh glória, e tem uma palavra, aleluia, para mim e para você. O Emanuel, o Deus conosco, Ele está contigo, Ele está conosco. Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa só, aleluia. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, irmão, está achando que a luta está difícil, mas o Senhor está contigo, oh glória. Está achando que está sozinho? Está não, irmão. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da tua casa. Muitas das vezes os predadores espirituais estão ao nosso redor, aleluia, bramando como leão, mas quando ele brama, os predadores batem em retirada, porque a palavra é fiel, Deus está conosco, amados. Glória a Jesus. Ponto 3, queridos, e finalizando,
E finalizando o tópico 2, letra C, o testemunho dos profetas. Nos diz a revista da Escola Dominical. A ordem do texto áureo, Efésios 2:20, e vale a pena repetir, diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então diz a ordem do texto áureo, apóstolos e profetas, indica ser os profetas da igreja e não o do Antigo Testamento. O que o pastor Douglas quis dizer-nos e ensinar-nos é que esses profetas não são os do Antigo Testamento, são os profetas, aleluia, que experimentaram, aleluia, o sangue de Cristo, aqueles que surgiram, nasceram pós-ressurreição. Glória a Deus. E aí, o pastor continua: assim os profetas, pós-ressurreição, sejam inspirados e falem pelo Espírito Santo. Sejam inspirados, meu irmão, e falem pelo Espírito Santo. Vamos ler apenas 2 textos. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Está na tela? Irmã Ana, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Você é profeta de Deus, meu irmão? Fale inspirado pelo Espírito Santo. Não acrescente e não tire. Fale aquilo que o Senhor mandou entregar. Entregue a mensagem que o Senhor lhe deu. Não acrescente e não tire. Use a palavra. Glória a Deus. E mais um último texto para finalizar o tópico 2. E irmos para o terceiro tópico e final tópico. Atos, capítulo 1, versículo 8. Vai nos dizer a promessa que já se cumpriu. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa promessa se cumpre hoje, meu irmão. O Espírito já foi derramado e precisamos ser testemunhas. E eu só posso ser testemunha de algo que eu vi, presenciei. Pastor Eliabe pode dizer que o Senhor, o Jesus que morreu na cruz, Ele transforma a vida, porque transformou a minha. E eu preciso anunciar que Ele transforma. Você pode dizer amém, irmãos? Ponto 3, e último tópico, amados. Edificados para a morada de Deus. Letra A, neste tópico, o pastor Eliabe dividiu em 2 pontos. Letra A, edifício bem ajustado. A igreja, nós, os crentes, estamos em processo de crescimento e desenvolvimento. Efésios capítulo 2, versículo 21, está na leitura bíblica em classe. No qual todo o edifício bem ajustado cresce. Estamos num processo de crescimento e desenvolvimento. Cresce para templo santo no Senhor. Então, todos os enxertados, agora sim participantes desta obra, precisam estar em harmonia e em unidade. Senta no teu banco, irmão, e vamos ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Já finalizando nossa mensagem nesta manhã. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Mano, a senhora é uma bênção. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Precisamos estar em harmonia, irmão. Precisamos estar unidos. Eu fico imaginando a nossa orquestra da igreja. Vocês presenciaram os músicos tocando, irmão. Uma bênção, todo mundo tocando igualzinho, no mesmo tom.
Mas quando tem uma desarmonia, imagine a bateria tocando um ritmo e a guitarra outro ritmo, não vai ficar confundido, o negócio não vai sair. Precisamos estar em harmonia. Não podemos estar como um cabo de guerra. Na minha época tinha, não sei hoje. Um de um lado puxando e o outro puxando de outro, para ver quem vai ganhar. Oh, glória! Precisamos estar em harmonia. Precisamos estar unidos, precisamos ter unidade. A igreja em unidade, a igreja é uma igreja forte. A igreja que rema junto vai mais longe. Porque foi dito, e o pastor aqui ensinou, estamos em fase de crescimento, desenvolvimento. Para crescermos, precisamos estar em unidade, amados. Ainda, em Atos, capítulo 2, agora vamos ler alguns versículos. Atos, capítulo 2. Versículo 42 ao 47, você já conhece do texto. Atos capítulo 2, do 42 ao 47, vai nos ensinar a palavra. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Em unidade, meu irmão. Não tinha aquela de, eu penso de um jeito, o pastor está pensando de outro. Não, unidade, irmãos. Aleluia. Estamos firmados numa rocha, não são em várias rochas. A raiz é uma, fomos enxertados na oliveira verdadeira. O que tem que vir e passar dentro de mim é o que sai da raiz, e a raiz é santa. Oh, glória! A raiz é santa. Precisamos ter unidade, amados, estarmos em união. E aí sim, queridos, a igreja como a igreja primitiva, tendo unidade, irmãos, o crescimento vem. Versículo 41, irmã Ana, no mesmo texto, o crescimento para a igreja vem. Atos capítulo 2, versículo 41. Olha o que aconteceu com esta igreja, porque estavam em unidade, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Em unidade a igreja avança, em unidade o edifício cresce, em unidade avançamos ainda mais. Glória a Deus. E é isso que Deus quer ver de nós. Glória ao Senhor, é isso que Deus quer ver em nós, unidade, comunhão uns com os outros. Agora, edificado, com as bases sólidas e firmes, começa a produzir seus frutos. 1 de Pedro 1, 14 ao 6 e Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito. Eu estou firmado, estou na raiz, agora sim os frutos começam a aparecer. E o desenvolvimento prossegue, amados, até a obra em nossas vidas, a obra que ainda está inacabada, a obra seja concluída. Oséias capítulo 6, versículo 3, aleluia. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos, só a primeira parte do versículo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A obra está em desenvolvimento, estamos avançando, precisamos estar em unidade, amados. Glória a Jesus. E para finalizar, queridos, a revista nos propôs o tópico B, Templo Santo no Senhor, morada do Altíssimo. No tabernáculo havia o lugar santíssimo. No tabernáculo havia o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, se encontrava com Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 7. Agora este lugar santíssimo, oh glória, agora este lugar de santidade,
está em nós, é em nossas vidas, e precisamos estar em constante santidade. Levítico capítulo 11, versículo 45, e 1 de Pedro, que nós vamos ler, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, aleluia, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Meu amado, firmados, aleluia, edificados sobre esse fundamento, aleluia, nós iremos encontrar a pedra angular, a pedra que foi rejeitada por aqueles, aleluia, para o qual ele veio, mas que hoje eu e você, nós temos essa liberdade de podermos estar firmados neste fundamento, nós chegaremos até a presença do Eterno. Lugar santíssimo, lugar de santidade, precisa ser o nosso coração. Que Deus te abençoe, meu irmão, que o Senhor possa falar profundamente ao teu coração. Guarde essa palavra no teu coração. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, por esta maravilhosa lição para os nossos corações, para as nossas vidas. Tenho certeza que você foi aí edificado e esta semana que se inicia será uma semana diferente para a glória e o louvor do nome do Senhor nosso Deus. Eu quero te convidar a pensar nesta lição como igreja do Senhor. Aleluia, pois a igreja não é o templo, não, a igreja é você, meu irmão, edificada no fundamento, Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Vamos orar, quero abençoar a sua vida, a sua semana, mas também te convidar para logo mais às 18 horas, um grande culto estará acontecendo online. Acesse os nossos canais no Facebook, também no YouTube e na nossa web rádio AD Petrópolis. Eu tenho certeza que você vai, aleluia, receber ali uma palavra de vida e de vitória como essa que acabamos de ouvir nesta manhã. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, mais uma oportunidade, Pai querido, te entregamos ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, agradecidos, porque somos família de Deus, igreja, aleluia, gloriosa, que daqui um pouquinho mais estará contigo na glória. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade de estar com o meu irmão, com a minha irmã, aleluia, estudando esta palavra. Abençoa também o teu servo, o pastor Eliabe, juntamente com a sua família, bem como, Senhor, o teu servo, superintendente da escola, pastor Cândido, Senhor, a sua casa, irmã Sumaia, ó Deus querido, e todos os nossos obreiros nas congregações, sejam por ti também guardados e abençoados. Te agradecemos pela vida do nosso pastor Timóteo, ó Pai querido, bem como daqueles que estão ao seu lado. Toma nas tuas mãos, ó Deus querido, a cada dia, dando-lhes a sua vitória, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão e as consolações do seu Santo Espírito, seja com cada família reunida nesta escola dominical, hoje e sempre. Amém.